gravando, vou fazer as apresentações. Então, bom dia, pessoal, bem-vindos todos. Essa é a professora Odilá, ela é geógrafa e pedagoga? Sim. E ela trabalhou a vida toda na escola, né? E aí vocês falam, a pergunta que ela estava falando, né? Como que eu fui me intrometer na matemática, né? Porque ela sentiu que a matemática, ela faz falta para as outras áreas também, né? E ela foi experimentando e hoje, então, a palestra dela é para falar sobre as epistemologias da genética da aprendizagem. Né? Epistemologia das aprendizagens. Então, com vocês, de lá. E qualquer coisa, eu estou aqui se a senhora precisar, tá bom? Então, tá bem. Bom, continuando, por que eu entrei na matemática? Quando estávamos terminando o chamado ginásio, que é o fundamental, a Escola Estadual de Paranaguá dava um prêmio para o aluno que tivesse a maior somatória dos 4 anos de ginásio. Aí o meu vizinho, Mário Ricardo dos Santos, todo mundo sabia que o prêmio seria dele. Mas a somatória das minhas notas dava uma diferença de 4 décimos para o Mário. Aí o diretor, como não havia um segundo prêmio, resolveu ser gentil e ficar me elogiando enquanto aluno. Esses elogios custaram o seguinte: na segunda-feira, estavam chegando na minha casa umas 8 mães parnanguaras da vizinhança com os filhos a tiracolo. Eu me assustei com aquela invasão. Aí disseram assim: escuta, já que você é boa aluna, você vai dar um jeito nessa criançada aqui. Tinha uns 10, de 6 a 10 anos. Mas como? Eu não sou professora ainda. Não, eles ficam aí. E ficaram mesmo. Aí nós ficamos em torno de uma mesa antiga, redonda, eles olhando para mim e eu olhando para eles, sem saber o que fazer. Aí me ocorreu uma estratégia que eu nunca abandonei, porque eu fui 7 vezes, é a conta do mentiroso, mas é verdade. Eu fui 7 vezes, ocupei liderança em escolas. Ou como diretora, como vice-diretora, como coordenadora pedagógica. Então, me ocorreu o seguinte: eu vou ter que fazê-los falar para que eu possa ter uma bússola. Não sei de onde partir. Bom, depois, nos estudos, a filosofia afirma que qualquer organização de pensamento é de natureza matemática. Então, ou nós amamos essa tal de matemática, ou então nós estamos meio perdidos. Se é de natureza matemática, né? Então, é isso. Aí, eu comecei a conversar com eles e eles foram me conduzindo. O que na escola que incomodava, o que era frutífero. E eu fiquei, então, com essa bússola, querendo achar um caminho. E foi ali que eu comecei a dar aula, uma vez por semana. Eles tinham, como eu disse, de 6 a 10 anos, e, ao mesmo tempo, eu senti necessidade de estudar. Até que eu deparei com uns livros assim, nos sebos de Curitiba.
o de Paranaguá, eu me lembro. Como a criança pensa, epistemologia genética. É esse mesmo. Então, eu comecei a estudar a epistemologia genética, porque eu estava ali, no meio dos alunos, né, amordaçada. Eu não tinha saída. E desses estudos é que resultaram as estratégias com material concreto, quantificável. Depois veio a execução do tablado, e assim foi. Então, foi a união da imposição que me colocava, de atender aqueles alunos que estavam com notas baixas em matemática, e os estudos que eu sentia necessidade de fazer. Esses estudos compreenderam. Eu estou escrevendo um livro em 5 fascículos, para que possam ser aproveitados as conclusões extraídas desses estudos. Então, esses estudos compreendem quais são as dinâmicas cognitivas, quais são as espontaneidades operatórias, organizadas por Piaget e fundada na Universidade de Genebra, na Suíça, onde nós comparecemos com alunos, fazendo demonstração matemática com material concreto, para ver se tínhamos acertado ou errado o caminho que tomamos. Felizmente, ganhamos um título aprovando o trabalho. Então, que alívio. Que respirada. Porque nós poderíamos ter errado comigo, né? Mas, felizmente, não. Então, as dinâmicas cognitivas, as espontaneidades operatórias, as espontaneidades operatórias se embasam em sensos psicofísicos da espécie humana. Então, cada tipo de espontaneidade operatória, ela se fundamenta num determinado senso psicofísico. E também nos princípios ambientais. Quais são os princípios que estão no ambiente e que estimulam a possibilidade de quantificação? Quantificou, entra nos caminhos da matemática. No ensino fundamental, que é onde eu permaneci a maior parte do tempo, também dei aula no ensino médio e umas poucas aulas na universidade. E eu fui encarregada, em certa ocasião, pelo vice-reitor, de que eu teria que redigir a parte pedagógica em cada palestra que eu ia fazer. Mas foi muito bom. Foi uma vivência muito rica. Então, como eu estava dizendo, os campos do ensino fundamental, ao qual eu me dediquei e me dedico ainda, porque ainda dou aula por aí, de forma voluntária, né? Então, os campos são os relativismos, que aos 5 anos a criançada consegue saber quando a quantificação deve ser positiva e quando que a quantificação terá que ser negativa, com apenas 5 anos. Aliás, a proposta nacional, sinto dizer, que tem um atraso de 2 a 6 anos no uso das cognições possíveis da criançada. Eu ainda não encontrei um texto que justifique quais são os efeitos
biosociais desse não uso dos raciocínios que estão disponíveis. Algum efeito tem, né? Então, se vocês, como professores de matemática, encontrarem barreiras, foram as barreiras criadas anteriormente. Então, é preciso formar conceitos, bem como desenvolver o linguajar adequado da matemática. Quando eu morava em Paranavaí, nós viemos aqui no Parque Barigui, em uma feira latino-americana de ciências. Havia 5 prêmios. Nós ganhamos 4. E por quê? Porque alguns juízes se deram ao trabalho de vir nos cumprimentar e foi nos dito o seguinte: o linguajar matemático desses alunos é inquestionável. Viu? Eles ganharam 4 prêmios em 5, por quê? Por causa do linguajar adequado. Porque o linguajar adequado na matemática implica a informação de conceitos. E o não uso dos termos devidos não gera conceitos. E o que alguns alunos fazem como defesa? Memorizam o grafismo. Eles acertam, porque existe a memorização do grafismo, e eles acertam. E ganham a nota e passam de ano, mas sem os devidos conceitos. Então, é isso que eu estou compondo o livro em fascículos, nos itens que eu estou dizendo a vocês no momento. Eu ouvi de algumas pessoas, de alguns pais, familiares e de professores também, para que artes na escola? Que perda de tempo! Acontece que para haver a construção de representações imagéticas de um contexto, a pessoa precisa se organizar, precisa pensar e definir uma determinada organização para construir o imagético. Isso começa aos 3 anos de idade. Mas como? Desenhando aos 3 anos, não faz mal. Eles fazem uns rabiscos, mas o importante é o que eles dizem que é. Como diz o filósofo francês, o importante não é a perfeição das formas, mas as ideias comunicáveis. Então, desenhar a partir de 3 anos de idade é necessário. Enquanto que parece que fazem uma gentileza especial para o professor de arte, como se não fosse necessário. E eu quero comunicar a vocês que eu tenho um vasto arquivo dessas produções de alunos de 3 a 15 anos que eu pretendo doar para uma instituição que se comprometa a organizar um local para a consulta pública. Então, nessa consulta pública, as pessoas poderão ver os arquivos da produção de alunos de várias etapas e de vários campos. Porque nós temos, no ensino fundamental, os relativismos, os números positivos e negativos, temos as operações fundamentais, também os fracionamentos e também as potenciações. Então, são 4 campos que compreendem o ensino fundamental, onde os conceitos deveriam ser formados, e não apenas a memorização gráfica para acertar a questão. Concordam ou não? Quem não concordar vai ficar de castigo. Bom,
o importante na evolução do conceituais são as composições imagéticas e topológicas. Quer dizer, existe a representação com linhas livres e depois a representação no preenchimento de quadrículas por quadrículas. Fica uma formação geometrizada. Se não me engano, tem alguma aqui. Depois vocês veem. Aqui, ó. Uma formação geometrizada, quantificada. Certo? Quantificou, vai para os campos da matemática do ensino fundamental. Como dissemos, relativismo, operações fundamentais, fracionamentos e potencializações. Aos 8 anos, os alunos transformam qualquer quantidade em termo algébrico. Está vendo, pessoal? Então, o termo algébrico não é mistério, não precisa decorar. Ele sabe até representar as superfícies em quadriculados das potenciações. Vocês concordam que algumas coisas que eu estou dizendo estão fora da pauta? Ou existe de verdade? Quero a opinião de vocês. A resposta. Existe ou não? Hein? Que silêncio. Se não existir, vocês receberão alunos despreparados. Aí, o embaraço é de vocês, que tem que dar um jeito para resolver. Bom, as composições imagéticas e topológicas. Topológica é quando ela passa a ser geometrizada. Mas a geometrização implica não na quadriculação da imagem em linhas livres, mas o preenchimento de quadrícula por quadrícula compondo imagens. Aí, compreende também as categorias do entendimento, que são 16. Para falarmos das categorias do entendimento de Immanuel Kant, no qual se embasou Piaget para fundar em 1955, na Universidade de Genebra, o Centro de Epistemologia Genética, onde nós estivemos com o aluno. Nós queríamos saber, ouvir dos fundadores da epistemologia genética, se nós acertamos ou não. Felizmente ganhamos o título de aprovação. Então, eu quero que isto possa ser transferido para um local onde possa haver a consulta pública. Então, quem estiver interessado vai poder consultar as reações de alunos de várias idades e várias etapas da epistemologia genética das categorias de entendimento de Immanuel Kant. Às vezes eu ouço de algumas pessoas, inclusive professores, Piaget está ultrapassado. Pessoal, Piaget ainda nem foi aplicado no Brasil. Nem sequer aplicado devidamente. Às vezes há umas nuances apenas. Piaget foi que organizou as chamadas espontaneidades operatórias, que respaldado por vários filósofos que concluem que qualquer organização de pensamento é de natureza matemática. Por isso que a matemática equilibrada é essencial, senão ficaremos no meio do caminho.
Concorda ou não? Com certeza. Haja matemática. É por isso que eu entrei na matemática, porque eu vi que ela não ia me deixar em paz, a tal da matemática. Certo? E graças à espontaneidade da vizinhança Paranaguá, resolveram levar esses 10 alunos. Então, eu ganhei um prêmio. Eu estava entrando no ensino médio. Eu disse, mas eu não posso fazer nada, eu ainda não sou professora. Não, eles vão ficar aí. E graças a esse ficar aí, é que me empurrou para que eu pudesse desenvolver certas compreensões. Se quiser, um dia nós poderemos voltar para falarmos apenas das categorias do entendimento. Mas aí essa conversa vai longe. Além das categorias do entendimento, existem as propriedades acionantes. Quer dizer, como é que as flexões verbais acionam determinadas conclusões, determinados raciocínios. E tem mais. A matemática sem a linguística também está de muleta. Porque a matemática, para compor conceitos, depende do emprego adequado do linguístico. Sabiam? Isso? Sabiam? Sim. Que depende do linguístico? Com certeza, dona Odilá. Sabia. Que bom. Eu pelo menos sei, eu espero que os nossos alunos aqui, futuros docentes, já estejam percebendo isso. Sem o devido linguístico, a matemática fica antifuncional. Agora, os alunos que têm boa memória e memorizam a evolução gráfica, esses têm uma defesa. Mas é uma defesa sem os conceitos necessários. Certo? Existem as organizações temporoespaciais. Como é que o espaço e o tempo influencia nas ações intelectivas? Existem os, que eu já falei, comunicantes linguístico-matemáticos, e é isso que vai compor 5 fascículos de toda essa teorização. Bom, vocês querem dizer alguma coisa? Fique à vontade e fale. Ninguém diz nada? Se a senhora insiste, eu posso compartilhar. Deixa eu vir aqui na frente, né? Eu já dei aula para algumas das pessoas que estão aqui assistindo a palestra hoje, né? E aí, quem quiser pode corroborar, se quiser criticar, estou aberta a reorganizar, né? Mas eu tenho essa preocupação com as definições matemáticas, né? E o uso correto, né, dos termos. Inclusive, essa semana eu fui mostrar a prova para uma aluna e quando a gente trabalha conjuntos, a gente tem que diferenciar quando que você está falando de um elemento que pertence ao conjunto ou de um subconjunto daquele conjunto, né? Então, eu cheguei a aplicar a primeira prova dessa disciplina que eu ministro. E aí, justamente, uma das questões cobria essa parte, né? E aí entra a questão do linguajar, né? Porque alguns alunos usaram falando tal coisa está no conjunto. Mas o que é estar no conjunto? Você se refere àquilo enquanto elemento do conjunto ou enquanto ser subconjunto do conjunto, né? E aí, essa estudante, ela tinha errado justamente essa questão e na cabeça dela... Aí, falando do conjunto vazio, ela falava, mas o conjunto vazio, ele pertence a todo o conjunto. Eu falei, não,
Né? O conjunto vazio, ele é um subconjunto de todo o conjunto, mas enquanto elemento, só se eu pego e escrevo, o conjunto vazio é um elemento do conjunto, né? Então, vou até aproveitar, né? Então, digamos que eu tenho um conjunto A, e os elementos são o número 0, é um elemento, o número 1 é um elemento, e aí eu quis colocar dentro daquele conjunto A, o conjunto vazio como elemento. Então, nesta situação, o conjunto vazio de fato pertence a este conjunto A. Então, nós vamos ter uma dupla situação acerca do conjunto vazio. Ele pertence, e aí a gente tem o símbolo de pertence, e ele também é subconjunto de A, porque o conjunto vazio é subconjunto de todo mundo. E aí essa conexão da matemática com a linguagem é fundamental, essa compreensão, né? Então isso que a dona Odila está dizendo é muito importante. E aí o que acontece? Eu recebo aqui na universidade estudantes que já fizeram todo o ensino fundamental e o ensino médio, mas que tem um vazio, né? Falta um pedaço nesse conceito. E com certeza isso, infelizmente, falta em muitos outros conceitos. Então, esse trabalho da dona Odila de ligar, conectar a matemática com a linguagem portuguesa, ela é muito importante, né? Porque seria uma maravilha se os estudantes chegassem aqui na universidade já com essa linguagem bem clara. Né? Então, os nossos alunos, a partir de 12 anos, faziam essa manobra que ela está falando, não só na língua portuguesa, mas em espanhol, em francês e em inglês. Muito chique. Na verdade, o Brasil é um país com um territorial avantajado, com um imenso litoral, tanta água que existe, tanta vegetação, só falta a educação de base, o básico, né? Então, porque depois que cresce mais um pouco, se defendem como podem, mesmo sem os conceitos necessários. Eu gostaria vou pegar o gancho da Ximena para, acho que cabe eu falar alguma coisa aqui para vocês. Vou vir aqui na frente. Meu nome é Adília, eu sou filha do Odilá. Eu estudei na escola dela, mas eu não peguei a fase mais avançada do estudo dela, eu peguei uma parte. Eu nasci em 1972, então acho que essa parte mais avançada aconteceu em Curitiba, onde eu já não estudava mais na escola dela. Mas eu queria pegar o gancho da teoria dos conjuntos, porque é uma coisa que eu costumo falar muito para as pessoas. Eu acho que essa questão do conceito vai além, ela ultrapassa a matemática, inclusive em relação à questão de que o pensamento é matemática. No que a compreensão da teoria dos conjuntos me ajudou? Se você me pedir para fazer hoje as relações, eu não lembro mais do grafismo, mas ela está dentro de mim. Como? No pensamento lógico. Eu acho que ter entendido na fase em que eu estudei a teoria dos conjuntos me ajudou a pensar de forma lógica. Eu sou capaz de fazer relações lógicas e de ponderar coisas, porque é assim que eu interpreto, tá? Porque o meu pensamento foi desenvolvido. Então, ele ultrapassou a matemática. Eu não lembro mais como fazer os grafismos nem nada disso. Mas eu consigo perceber a relação que a minha capacidade de pensamento lógico tem com a teoria dos conjuntos. Porque eu consigo fazer essas relações lógicas do que está inserido, não está inserido, isso, logo isso, entendeu? Eu acho que passa muito por isso. E tanto que eu sempre falo assim para as pessoas, quando eu vejo uma dificuldade de percepção lógica, essa pessoa não entendeu, poderia ter entendido melhor a teoria dos conjuntos. Então eu gostaria de dar esse testemunho, porque eu acho que ultrapassa a matemática. Ele me ajudou a organizar o meu pensamento lógico. Então, eu acho que a matemática vai muito além
disso, né, da própria grafismo, da matemática e da capacidade de fazer exercícios. Vou dar um outro testemunho. Eu nunca fui uma estudante muito dedicada, de ficar estudando muito. Quando eu fui fazer vestibular, muitas das questões de matemática eu resolvi por lógica, porque eu não lembrava, eu não tinha estudado direito aquilo ali, mas eu ficava ali usando a minha lógica e chegava de alguma forma eu conseguia resolver, entendeu? Tanto que muitas coisas que tinham teoria, tinha como que é fórmula própria, eu acabava desenvolvendo alguma coisa para resolver. Então, às vezes eu resolvia com uma regra de 3, quando na verdade tinha uma fórmula, que eu não lembrava direito como usar a fórmula, mas eu ia indo pela lógica, chegava numa regra de 3 e resolvia. Então, o que eu quero só testemunhar a vocês é de que isso tudo aconteceu porque eu desenvolvi o pensamento lógico, de alguma forma. E é o que eu disse, eu nem sequer peguei a parte mais desenvolvida do trabalho, né, quando eu estudei. Então, eu só queria pegar esse gancho da teoria dos conjuntos para dar aqui o meu testemunho. Obrigada. Mais alguém quer compartilhar alguma percepção ou alguma experiência? A percepção dos jovens é muito valiosa, gente. Não pensem que vocês não podem dar pitaco só porque ainda não são formados. Eu queria dizer a vocês que essa forma de trabalhar, como a Dília testemunhou, torna o aluno corajoso, desbravador. Eu tenho nos meus arquivos trabalhinhos de alunos que ninguém pediu. Ele fez porque quis. Isso é inédito, porque o que eu ouvia dos alunos, ai, que porcaria que tem que fazer esse trabalho, enquanto que os nossos alunos faziam trabalho sem pedido. Estão lá nos arquivos. E também tem uma notícia dada. Na Europa foi feito um levantamento de quais eram os melhores pesquisadores da Terra. Lá tem um loirinho que foi nosso aluno. A pesquisa dele é câncer de mama. Ele está entre os 100 melhores pesquisadores da Terra. O que acontece no país, porque eu visitei Secretaria de Educação e trabalhei no Centro de Pesquisas da Secretaria de Educação, onde nós viajávamos através dos municípios fazendo palestras. Eu visitei a Secretaria de Educação de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Mato Grosso do Sul, de Goiás e de Sergipe. Que tristeza! Não encontramos as associações linguístico-matemáticas em nenhum lugar. E daí reuniram 11 pessoas da Secretaria de Educação do Paraná. Ficamos em volta de uma mesa. Eu fui dizendo rapidamente, porque o tempo era escasso no momento, do que se tratava esses trabalhos, né, ao qual eu me dedico, sabe? Em torno da mesa, as 11 pessoas ficaram em absoluto silêncio. Pareciam umas corujas, só piscavam. Por que o silêncio, se eles são líderes da educação no Estado? Não poderia haver silêncio, teria que haver reações. Então, esse silêncio me marcou muito, porque se eles têm a liderança, eles têm que dizer alguma coisa e se posicionar. Tenho razão ou não? O silêncio foi, sabe,
sofrido. Bom, pessoal, temos quanto tempo? Foi pouquinho, a senhora deve ter falado uns 40 minutos, né? São 15 para as 11 agora, então se a senhora quiser mudar a dinâmica, a senhora quer falar mais um pouco ou quer que o pessoal veja os materiais que a senhora trouxe? Acho melhor eles apreciarem um pouquinho, porque às vezes terão o que dizer. Você ia falar alguma coisa? Sim, é que o silêncio aqui está me incomodando. O silêncio o quê? Porque esse silêncio deles está me incomodando. Eu estou aqui, porque há muitos anos eu acompanho o professor Odilar na sua odisseia de tentar, e eu estou dizendo, Odilar, lembra do Darcy Ribeiro, a questão da educação no Brasil é para não funcionar. O não funcionar a educação no Brasil é projeto. Não concordo. Mas isso foi dito pelo cara que fundou a Universidade de Brasília. Eu estou aqui como cara que quer entender esse método e que conseguia entender alguma coisa no jardim de infância que na segunda série alguma coisa bloqueou e matemática passou a ser um monstro. Um cara que passou no segundo vestibular mais concorrido da Federal na época, do mesmo jeito que ela, fazendo deduções lógicas, porque eu gostava de ler. Mas não conseguia entender a matemática. E hoje, aos quase 70 anos, eu quero entender. E quero ver se eu consigo, aqui através de vocês, inclusive, vacinar as crianças contra esse trauma que eu trago até hoje. Se era um cara que no prezinho montava a equação de divisão direitinho com 2 algarismos, no pré. O que aconteceu entre esse pré e esse segundo ano? Foi escola, foi professor, foi susto e foi uma imposição de uma linguagem que eu não compreendia. Então eu decoro, ok, mas eu não entendo o conceito. É a defesa do memorizar o grafismo. Então esse silêncio de vocês me preocupa. Posso fazer uma pergunta sobre o início da fala, sobre as espontaneidades operatórias, então, que influencia nessas espontaneidades operatórias, que são os sensos psicofísicos, os princípios ambientais. Escuta, garota, faça favor. Me fala mais alto. Desculpa, acho que às vezes esqueço que eu tenho que falar um pouco mais alto. Então, assim, no início da fala, a senhora falou sobre as espontaneidades operatórias, né? Então, o que influencia, né, nas espontaneidades operatórias são os sensos psicofísicos e os princípios ambientais. Dentre todos os princípios ambientais que, de alguma forma, influenciam no desenvolvimento dos estudantes para que eles tenham essa espontaneidade operatória, o que o professor em sala de aula deve priorizar? Porque não é possível, assim, o professor atender, pensar, planejar em todas as situações, mas dentre todas que são mais importantes, o que o professor pode priorizar para que o aluno que ainda não tem aquele conceito bem definido, para que ele consiga avançar e compreender o conceito matemático que está sendo trabalhado? Dentre todos, o que o professor precisa priorizar? Então, porque o senso psicofísico está dentro do sujeito humano, nas manobras que ele consegue fazer, né? Às vezes ele não fala para ninguém, mas ele pensou. Agora, existe no ambiente certos estímulos. Por exemplo, eu me atrevi a dar aula na janela da minha casa, no 3º andar. Daí, foi maravilhoso. Por quê? Porque eles transformaram as janelas em termo algébrico.
reproduzir as angulações dos galhos das árvores para depois fazer cálculos, usar uma escala para representar algumas quadras da redondeza. Então, tudo isso está no ambiente. E daí? Vamos aproveitar ou não? Veja, na chamada espontaneidades operatórias, ditas por Piaget, existe o primeiro campo do relativismo. Mas para utilizar o relativismo, se vai ser uma quantificação negativa ou afirmativa, precisa haver o conceito do atributo. O que seria o atributo? O substantivo abstrato. Por exemplo, cor, forma, altura, no corredor. Então, são referências que tornam a quantificação ou positiva ou negativa. O substantivo abstrato, então, significa um atributo. Qual atributo? Cor, forma, localização, altura, sonoro, não sonoro, que vai movimentar as decisões para definir se a quantificação é positiva ou negativa. Está nos meus arquivos, os testemunhos destas ações com apenas 5 anos de idade. E daí? Eu ainda não encontrei, como disse, se vocês souberem um dia, vocês me avisem, por favor, um argumento psicológico, filosófico, epistemológico, que justifique os efeitos do não uso das possibilidades durante o transcurso do desenvolvimento da criança e do adolescente. Quais serão os efeitos do não uso adequado Atrofia. nas idades Atrofia. que é possível? O não uso, a pessoa não se desenvolve. Quando eu pergunto para a meninada, para os adolescentes, ou eu estou em sala de aula ou em escola, existe alguma coisa na escola que não lhe agrada muito? Ah, eles gritam na hora. O que eles gritam? Matemática. Matemática! Olha, matemática para o papo. E nos arquivos que estão na minha casa, por enquanto não existir um local público, estão lá os testemunhos dos usos nas idades cujo desenvolvimento humano permite. Então, é uma perda de tempo, em vez de estar com os conjuntos aqui que ela estava falando, mais tarde, começa aos 5 anos. E daí? As frações, aos 6 anos. A associação da adição sucessiva com a multiplicação e a associação da divisão com a subtração sucessiva acontece aos 7 anos de idade. E as devidas reversibilidades. Tudo isso está nos testemunhos dos arquivos. E daí? E não é utilizado. Vai utilizar mais tarde, anos depois.
Que perda de tempo. Mas os livros publicados em francês e em espanhol, que eu tenho na minha casa, também não traz essa justificativa. Também não. Porque falta o quê? A epistemologia genética, que é o caminho teórico da justificativa das aprendizagens e das não aprendizagens. Vocês tinham ouvido falar em epistemologia genética? Sim ou não? Antes da senhora, não. Pois é. Então vamos estudar a epistemologia genética. Quem sabe a Universidade Federal aceitaria a humilde sugestão de poder existir curso de extensão, talvez, de epistemologia genética. A gente pode planejar isso, dona Adilá. A gente põe Em no um nosso ano. cronograma. Em um ano fariam muitas descobertas. Certo? Concordam ou não? Vamos à luta? Né? Que bom que tivesse o curso de epistemologia genética, seria um salto. Porque os próprios titulares iriam constatar o que está fora da pauta, o que deve ser modificado ou tentado. Certo? Bom, eu estava dizendo, eu quero dizer, quantos minutos faltam? Agora são 11 horas. A gente programou até meio-dia. Então, tem 1 hora que a senhora pode usar como achar Agora mais... são 11 horas? Agora são 11 horas. Certo. Bom, então eu fiz uma anotação rápida aqui para ficar mais veloz. As estratégias iniciais entre 3 a 8 anos cronológicos. Primeiro, aos 4 anos, na passagem de 3 para 4 anos, construções imagéticas de organizações linguísticas. Quer dizer, se existe um contexto vivenciado, depois o aluninho de 3, 4 anos faz a representação imagética, em linhas livres. E como disse um filósofo francês, o que importa não é a perfeição da forma, e sim a oportunidade de comunicar a ideia. Certo? Eu tenho das minhas filhas os arquivos que elas faziam. Um dia eu peguei uma pasta de cada uma, que são 3 meninas, aí elas folheavam as pastas do que elas faziam a partir de 3 anos de idade, mas era só gargalhada, porque nós escrevíamos o que elas diziam, como fazemos com um aluno que explica o desenho. Então nós escrevemos o que ele explica. E se ele fizer uma linha e dizer que é um mundo, vocês não têm nada com isso. É um mundo para ele. Então, incentiva a coragem, a liberdade, a iniciativa. A canalização da iniciativa é muito importante, muito, né? Socialmente fundamental. Concordam ou não? Sim. Essas carinhas assim muito quietas. Tem aqui uma Eu vi um vídeo assim que a criança pegou um bonequinho, uma pessoa adulta perguntou o que é, daí ela falou que é o vovô, e a pessoa começou a rir desse relato da criança. Esse comportamento do adulto de não acreditar no que ele está... Era um bonequinho, acho que era um macaquinho, só que assim, ele tinha uma pancinha e daí ele disse que é vovô. E o vovô estava sentado no sofá, era assim, mais
rechonchuda, e por isso que assim, a criança fez essa associação. Então, eu acho que assim, o adulto, ao não acreditar no que a criança está dizendo, desmotiva ela a continuar a pensar dessa forma, a ter criatividade, não pensar dessa forma, mas ter a criatividade e fazer as associações. Então, acho que A coragem, isso mesmo. Então, acho que assim, o adulto às vezes também contribui na desmotivação do aluno de continuar fazendo relações e responder os estímulos, porque quando ele dá uma resposta, uma pergunta, o adulto ri. Sim. Isso também não é legal, né? Acho que isso Por também... isso que nós temos trabalhinhos feitos por alunos que ninguém pediu. Ninguém. Então, é a predisposição para produzir. Isso é fundamental. É muito necessário o desenvolvimento da iniciativa. A coragem de agir, de se posicionar. Certo? As cabeças estão fazendo assim. Que bom. Só uma dúvida. A senhora falou que isso acontece assim entre 3 e 4 anos, já delimitou. Mas é possível incentivar a criança a esse desenvolvimento até antes dessa idade? Ou não? Não seria adequado? Antes dos 3? Antes dos 3 anos? Sim. Primeiro, qualquer vivência doméstica, ou dentro da casa, ou então em outro local, que seja vivenciado pela criança, mesmo que ela fale mal ainda, fale com um linguajar assim, defeituoso, vamos falar assim, é muito importante qualquer vivência que o adulto note que a criança está atenta àquela vivência, então puxar conversa. O que nós vimos lá naquela praça? Você viu? O que você viu? Quer dizer, as indagações são para a criança. Ela vai falar reconstituindo a vivência. Mas e o banquinho? Era gostoso de sentar ou não? Né? Era muito alto, muito baixo? Você viu? Tinha flores lá? Tinha. Que cor que era a flor? As flores. Tinha árvores. Como é que eram as árvores? Alta, grande ou baixinha? E quanto mais gestual você faz, mais dramático, melhor, porque você está transmitindo mensagens. Depois dessa vivência vem o quê? Vamos lá. Qual é a ação do adulto com essa criança que vivenciou uma tal de uma pracinha? Qual é a próxima ação? Ninguém se manifesta. Conversar, perguntar, dialogar. Dialogar. Sim. Mas após o diálogo, o que eu vou propor para a criança fazer? Desenhar. Registro. Desenhar. Claro. E como já dissemos, não importa a imperfeição do desenho. Importa o que ela diz que é. E vocês não têm E nada ao com desenhar, isso. o que está acontecendo? Quando a criança desenha, acontece o quê? Ela está transmitindo a organização do pensamento. A expressão, transmitindo e expressão. Ela está expressando a organização do pensamento. Por isso que o desenho é importantíssimo. Não importa a imperfeição. Importa a comunicação de pensamento. O que ela diz que é. Então, isso começa no máximo aos 3 anos de idade, um pouco antes até. Né? Mas ao invés de desenhar, ela também pode, se for de interesse dela, fazer uma construção com os brinquedos, que também é uma Pode. expressão de imagem. Pode. Ok.
pode dramatizar. Como é que era aquela árvore bonita que nós vimos que estava cheia de flores? Como é que era a árvore? Assim? Ou assim? Como você acha que era a árvore? Então tem o gestual também. Certo? Dona Odila, enquanto a senhora está falando a sua palestra, eu estou lembrando de um vídeo que rola aí pela internet, Instagram. É uma cena, começa uma cena num avião, então a pessoa, isso aconteceu de fato, a pessoa estava no avião já sentada, e aí uma pessoa que chegou depois foi colocar a mala no bagageiro. E a pessoa que vai colocar a mala no bagageiro está colocando a mala numa posição que não entra. Porque o bagageiro ele é mais largo na horizontal e a pessoa estava com a mala em pé, né? Então, óbvio, né? Qualquer pessoa que tem um mínimo de senso geométrico sabe que você tem que virar a mala de lado porque daí ela cabe, né? E aí a pessoa que filmou isso, ou alguém que viu esse vídeo, pegou e fez uma montagem, né? Qual é a importância do brinquedo, aquele brinquedo da infância que você tem uma caixa com buracos em vários formatos e você tem peças com formatos. Então você tem um buraco em formato de estrela e você tem uma peça em formato de estrela, você tem outro buraco em forma de quadrado, uma peça em forma de quadrado. Então a criança, a percepção, o que a senhora fala de fazer o desenho é quando a criança já tem uma coordenação motora desenvolvida, que ela consegue segurar um lápis e riscar o papel. Mas antes disso, essa coordenação e percepção geométrica já vem, por exemplo, com esse brinquedo de fazer o encaixe. E como a Adília sugeriu, de repente você tem aqueles brinquedos tipo Lego, aqueles de bloquinhos de madeira. Esses dias uma conhecida minha postou a festa de aniversário da filha e a filha ganhou daqueles brinquedos de madeira que vinha com formato de casinha, de tijolinho, né? Então aquilo é muito valioso e com certeza pode ser usado para qualquer criança com idade anterior a 3 anos, né? Então, claro, 6 meses o bebê mal se consegue ter coordenação motora do próprio corpo, né? Mas a partir do momento que a criança já começa a conseguir sentar, que ela consegue começar a pegar objetos e observar, eu acho que qualquer experiência físico-motora já é uma construção matemática, porque é a geometria do nosso corpo, é a geometria dos objetos que a gente tem à nossa volta, né? Então, essa ideia que a senhora fala a partir dos 3 anos, claro, porque aquilo você já está pensando na ideia de conseguir pegar um papel, um giz de cera e começar a riscar por uma questão de coordenação motora, mas a observação, a capacidade de observação do meio, eu acredito até que ela começa com um recém-nascido, né? Você está desenvolvendo os seus sentidos, né? Então tudo enriquece, né? Tudo pode enriquecer. E isso que a Neuza mencionou, né? Do adulto dar risada, a gente vive isso o tempo todo. A gente se policia muito, e aí eu vejo meus alunos, né? Eu não vou abrir a boca porque eu não quero levar bronca do professor, eu não quero estar errado. E aí isso a gente como professor tem que tomar muito cuidado, porque por um lado é nossa função mostrar o que é o correto, mas por outro lado, de que maneira a gente fala para o estudante, olha, isso está errado por essa razão, de modo que seja uma vivência construtiva e não algo ridicularizador, por exemplo. Que a pessoa não se sinta ridícula por ter errado. Que a pessoa se sinta no direito de cometer um erro, que aquele erro faz parte da sua construção de conhecimento. E não, eu sou alguém que não presta. Esse é um problema muito complicado, porque ele é muito cultural. Sim, né? Exatamente. Então, o respeito às iniciativas da criança, desde que não sejam iniciativas nocivas, né? Tem que acolher a iniciativa dela. Então, bom, eu fiz aqui um resuminho de em que idade começa. Entre 3 e 4 anos, as construções imagéticas de organizações linguísticas, utilizando-se flexões em gênero e número. Eu digo para ela, então vamos desenhar as flores, as árvores,
galhos. O que você está fazendo? Você já está na gramática. Mas ela vai fazer a representação imagética, já acostumando a audição e o viso motor do gramatical. Então, as flores é representada diferente de a flor, certo? Então, já está no linguístico. E isso começa aos 3 anos. Uso de pronomes indefinidos. Algumas flores, todas as árvores, nenhuma rua está usando os pronomes indefinidos. E o que me irrita é ver adultos ou adolescentes ou jovens falando a linguagem do tibitati. Sabe como é a linguagem do tibitati? Assim, ai que bonitinho, você é assim. Ali a criança fica ouvindo o som indevido. Quando ele chega na escola, os sons necessários para a alfabetização já foram deturpados. É um trabalhão para desfazer o som que ele ouviu por causa da linguagem do tibitati. Então, eu tenho dito nas reuniões de adultos e jovens que, por favor, falem o normal, certo? Então, uso de pronomes indefinidos, já disse, né? Uso de pronomes possessivos. O meu chocolate. A sua empadinha. E os pronomes demonstrativos. Esse, este, aquele. Então, elas vão apresentar em quadrados delimitados o imagético de algum contexto vivenciado, discutido, e o que está acontecendo. Já é aula de gramática. É o linguístico desejado. Certo? Por que as redações, às vezes, são tão falhas? Por quê? Porque o gramatical não foi incentivado. Então, saem aquelas redações indevidas. E qual é a relação do gramatical com a matemática? Sim. É que o gramatical compõe conceitos. Por exemplo, no relativismo, o conceito necessário é o atributo. E qual será a qualificação resultante que será positiva? Logo, aqui não corresponder aquele detalhe, vai ser o quê? Negativo. Então, veja, o conceito linguístico é o substantivo abstrato que comanda os números relativos. Então, tem todas as relações, né? Que nós ficaríamos há muito tempo aqui. De cada parcela gramatical, há um correspondente matemático. Se nós conseguíssemos um curso de epistemologia genética, nós traríamos tudo isso à tona, né? E nos encontraríamos frequentemente. E daí iríamos, como costuma se dizer, trocar os nudos. Certo? Bom, usos de flexões à temporalidade. Ontem, hoje, amanhã, agora, depois. Havia um senhor, quando eu fui dar aula em Matinhos, e morei lá há algum tempo, né? Quase 2 anos.
Havia um senhor que chegava na nossa casa e dizia assim: por favor, tem pão de ontem, antonte, 3 antonte. Ele inventou esse passado aí, o 3 antonte. Nós achávamos graça do jeito que ele falava, todo dia ele dizia isso. Bom, então, estamos na faixa dos 3, 4 anos. Veja o quanto de gramatical, de incentivo do linguístico devido desde cedo. E sempre as representações em desenho ou em gestual. Vocês acreditam que os nossos alunos de 10 anos pegavam uma turminha da pré-escola, por conta própria, e faziam ensaios de dramatizações, sem presença de nenhum professor? É linda, a criança é linda, mas é tida como talvez bobinho, né? Ainda não cresceu, ainda não sabe, mas já sabe uma porção de coisa. Concorda ou não? Eu concordo. Eu posso compartilhar uma experiência pessoal aqui? Vou para frente, né? Quando eu era criança, uma vez meus pais me levaram numa livraria. Essa livraria estava fazendo uma promoção e eu devia ter 6 para 7 anos, né? Eu fui alfabetizada com 5 anos de idade, né? Minha família é do Chile e eu morei lá no Chile dos 4 ou 5 anos de idade. Lá a alfabetização é feita com 5 anos, né? Então, com 6 anos eu já estava alfabetizada, né? E a gente entrou nessa livraria e os meus pais falaram: filha, escolhe o livro que você quiser. E aí, lá no alto, eu lembro, eu tenho a imagem visual dessa livraria, né? Aquelas estantes assim de chão a teto, né? E na última prateleira lá de cima tinha um livro que era Enciclopédia da Naturaleza, em espanhol o livro, né? E aí, que livro que você quer? Ah, eu quero aquele lá. E eles me compraram o tal livro. O livro eu tenho até hoje, tá lá na casa da minha mãe, né, no meu quarto. Eu pensei em estudar biologia, tá? E aí, enfim, eu lia o livro, e eu lia de fato. E a minha mãe me via olhando o livro, mas na mente adulta dela, e aí vem o triste preconceito de muitos adultos, de que, é criança. Quando crescer, E aprende. por ser criança, como se a gente não tenha capacidade de fato aprender. Mas não, eu estava lendo o livro, né? E aí, no livro lá, tinha tudo quanto é bicho, né? Então, tinha todas as aves, e entre as aves tinha desenho de andorinhas. E na época, a gente já estava morando aqui no Brasil, a gente foi morar em Campinas, e para quem não sabe, Campinas é a cidade das andorinhas, né? Por quê? Porque lá é cheio de andorinha, né? Hoje eu não vejo tanta andorinha, né? Mas na época, quando eu era criança, você via as revoadas de andorinhas, né? E aí a gente andava na rua, falei: mãe, uma andorinha. Minha mãe: imagina, filha, isso é um pardal. Daqui a pouco: mãe, olha lá uma andorinha. Imagina, filha, isso é um pardal, né? E eu fiz, né? Mas eu sabia que era uma andorinha, gente, porque estava lá na minha enciclopédia da natureza, né? E aí, uma vez veio um colega do meu pai, um professor veio da França, e um dia ele olha lá: oh, des hirondelles. A senhora me corrige, né? Ele pegou e falou em francês. E os meus pais: nossa, mas que pássaro é esse, né? Eles foram lá no dicionário. Minha mãe tinha feito o curso de francês, né? Então tinha em casa um dicionário, né, de francês e espanhol. Foi lá: hirondelle. Ah, tem andorinhas aqui! Então, eu compartilho com vocês a minha experiência enquanto criança, de que nós adultos precisamos dar crédito àquilo que a criança fala na sala de aula e também na nossa vivência pessoal, né? Então, quando uma criança falar, a gente precisa deixar de lado esse péssimo hábito: é criança. Quer ver a exclamação que é muito dita?
Deixe, quando crescer, aprende. Isso é terrível. A gente está em permanente processo de aprendizado. Permanente. Permanente. Então, assim, o dia que a gente obtém um diploma, não é, já sei tudo. Pelo amor de Deus. Eu aprendi o suficiente para obter este diploma, mas o processo de aprendizado ele não acaba nunca. E é por isso que existe especialização, existe mestrado, existe doutorado, existe pós-doutorado, existem cursos inúmeros, porque a gente sempre tem algo novo a aprender, ou ainda a gente reaprender algo que a gente já estudou. Então, eu acho que eu já falei isso em sala de aula, né, várias vezes. Quando eu estou na sala de aula, eu estou sempre atenta, porque o não saber do outro vai me trazer algo. Porque aquele não saber é uma nova perspectiva acerca daquilo que eu procuro apresentar para os alunos, né? Então, como que eu vou apresentar? Eu, como docente, tenho o desafio. Tá, eu estou ensinando do jeito que está lá no livro, mas eu estou vendo aqui várias pessoas que não estão entendendo isso. Então, como que eu reapresento isso para que a pessoa possa aprender? E isso passa pelo que a dona Odila está falando, pelo linguajar. Passa. Como que eu expresso essa ideia, né? Então, quando eu vou corrigir prova, eu vejo muitas vezes que tem lá alguma coisa escrita e eu quero acreditar que a pessoa está em algum nível compreendendo o que ela tem que falar, mas ela não consegue expressar segundo a convenção. E aí uma coisa que eu tenho falado em aula, existe uma convenção de como eu vou expressar essa ideia. E é importante que todos usem a mesma convenção, né? Que foi, por exemplo, o problema da estudante, que ela estava usando a palavra pertencer, quando na cabeça dela, ela já tinha entendido que era ser subconjunto. Mas se eu estou falando de um subconjunto, eu não posso trocar pelo termo pertencer, porque a convenção que existe é que pertencer a uma coisa, ser elemento de um conjunto, e ser subconjunto é outra coisa. Então, se eu expresso mal essas ideias, como que eu vou esperar que a outra pessoa compreenda o que eu estou dizendo, né? Então, realmente, é muito importante esse linguajar, né? Então, claro, a gente precisa achar o equilíbrio quando eu dialogo com o outro, que pode ser desde uma criança até um adulto, um idoso, né? Eu preciso ver como que eu dialogo com essa pessoa, né? Para permitir que ela se expresse. E, legal, você está se expressando, mas olha, a gente precisa entender que para expressar isso e que todos me compreendam, eu preciso usar essa convenção, né? E aí, nesse semestre, inclusive, tem alguns estudantes orientais, temos um oriental aqui, né? Então, na língua japonesa, antigamente, eu descobri isso esse mês, gente, antigamente os japoneses, eles escreviam da direita para a esquerda, mas em colunas, né? Essa estudante me contou que fizeram essa modificação na gramática japonesa. Hoje os japoneses escrevem, em linhas, e da esquerda para a direita, como se usa no mundo ocidental. Eu achei isso fantástico, né? Então, a cultura japonesa, ela se adaptou. Nós somos um país, temos uma maneira de escrever, mas o mundo todo escreve de outra maneira. Então, vamos alterar isso. Eu achei um barato isso. Bom, aos 4 anos, a criança penetra nas funções sintáticas. Mas como? Vai fazer análise sintática? Não. Ela vai representar os cenários onde os personagens, a representação das ações dos personagens faz o quê? E as circunstâncias onde as ações, como as ações acontecem. O como. Então, o que aconteceu? Ela vai construir as imagens dentro das funções sintáticas. Quando ela precisar da teoria das funções sintáticas, ela já está integrada. Isso aos 4 anos.
as funções sintáticas só vai haver, talvez lá aos 12 anos, por aí. Não é? Isso? Então, que atraso. Nós tivemos uma aluna de escola pública do Jardim das Américas que ganhou o concurso de redação em nível nacional. E há uma ilusão que a escola pública não é boa quanto a particular. Nada disso. Quando tem uns bons cuidadores nas lideranças, a escola pública, melhor ainda, porque ela dá ao professor a liberdade de ação. Concorda ou não? Então é uma ilusão que a escola pública não é tão boa quanto a particular. Talvez seja uma ilusão interessante de se implantar na cabeça das pessoas e para as pessoas se esforçarem para ter seus filhos em escolas particulares. Faz até um esforço, né? No caso, meu filho, que hoje está com 36 anos, a professora escreveu na prova, riscou bem, disse, esse animal não existe. E rebaixou bastante a nota dele. Acontece que ele também tinha uma enciclopédia ilustrada que ele tinha ganho e ele citou um animal, um esfinx, com S-P-H-Y-N-Z, que era um animal que existe. A professora não se deu ao trabalho de pelo menos rolar no dicionário. E isso foi no primeiro a segundo ano primário, né? Então isso é pro resto da vida. Sim. Então eu fui na escola para brigar com a professora. Calmamente, cheguei lá e disse, olha, levei a enciclopédia, tá. Aí entrou a coordenadora e disse, é muito difícil. Com essa professora é muito difícil. Porque ela tinha uma rigidez de conceito e não se abria para as novas aprendizagens. Quando eu entrei na Universidade Federal, neurônio morria, acabou-se. Hoje a gente já descobre inter-relações, interconexões e um monte de outras possibilidades. Então, a gente está sempre aprendendo e querendo aprender. E por algum motivo, apesar da escola, eu continuo querendo aprender. Que bom. Aos 70. Tá certo. Agora eu tenho que aprender a fazer xixi. Mas essa questão que o Carlos aqui levantou, a questão da rigidez, né, do professor, né, então assim, realmente nós na posição de professores não podemos, né, claro, entendemos, compreendemos o conceito de uma forma e explicamos, mas a hora de verificar como que o aluno está nos demonstrando essa aprendizagem, não podemos, o aluno falou de uma outra forma, já dizer que está errado, né? Então, o professor precisa se abrir, perceber, a forma como o aluno colocou, respondeu, identificar se de fato ele compreendeu o conceito e o que precisa corrigir, né? Então, isso é importantíssimo. No momento que ele estava falando lá do animal não existe, eu lembrei de uma situação que acho que aconteceu nos Estados Unidos, que foi recentemente, né? Que foi divulgado nos Facebook, nas redes sociais, né? Era a seguinte situação, tinha a prova lá, na prova a professora colocou para o aluno resolver quanto que é 3 vezes 5. O aluno pegou e escreveu 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 igual a 15. Ela deu errado, porque o que ela ensinou na sala de aula, que 3 vezes 5 é 5 mais 5 mais 5. Os pais, né, entraram em contato com a escola, viram, não, mas o raciocínio do aluno está correto, né? Então, assim, a professora não aceitou, a escola não aceitou, tanto que eu acho que levaram a questão até para a Associação dos Professores de Matemática, e a Associação dos Professores de Matemática ficaram a favor da escola e da professora. Então, assim, não perceber que o aluno já tinha um conhecimento maior, né, já estava com as propriedades operatórias ali das operações dos números naturais. Então, assim, e porque ele tinha um estímulo em casa maior, então só resolveu de outra forma. E não estava errado, ele já estava fazendo uso de outras propriedades. Sim.
mas ela queria que o aluno resolvesse da forma como ela ensinou no quadro. Então, assim, ter essa percepção, né, a forma como o aluno resolveu, o que ele está fazendo, o que ele está usando. Às vezes acontece, o aluno resolve um probleminha, mas usando algum conceito, alguma propriedade, algum resultado que não foi usado em sala. Então, o professor saber perceber isso, e não vai anular a questão do aluno, não vai dar errado. Né? Você tocou num ponto que eu pude observar a inexistência da aproximação, da adição sucessiva e a multiplicação. E que 3 duas vezes é diferente de 2, 3 vezes. Embora o resultado seja o mesmo. Mas a situação não é a mesma. Certo? Então, vai desenvolvendo a lógica. Outra coisa que não há aproximação da adição sucessiva e a multiplicação, bem como da divisão e a subtração sucessiva. E as devidas reversibilidades operatórias. Eu não encontrei isso. Tivemos que desenvolver nas escolas por onde passamos. Bom. Professora, a dificuldade também é de demonstrar essa diferença e fazer com que o aluno consiga transformar de um para o outro. Sim. Porque eu vejo que, dos meus filhos, né, eles aprendem de um método e daí chega com outro professor, ensina de um outro método. Isso. E ele não tem a capacidade de verificar que houve esse aprendizado diferenciado. Sim. E tentar fazer essa interligação. Sim. É muito complexo, né? Porque daí como que os pais conseguem lidar com isso, como a própria escola, porque daí ela está errada. E há esses bloqueios, porque daí você não consegue ver até qual foi o grau de aprendizado dela. Eu, como mãe, acho terrível. Porque a gente não consegue daí soltar. Não. O ensino básico e, sobretudo, o fundamental, onde o desenvolvimento biológico fica acelerado, é um grande perigo, porque muitos dos conceitos ficam fora da pauta. Então, aí vocês acabam recebendo alunos maiores e enfraquecidos, porque não consentiram que ele pensasse, que ele concluísse. Tá certo? Isso é muito sério. Mas essa dificuldade de transposição que ela citou, né, de métodos diferentes, da forma de mostrar e ensinar, não é justamente porque não há penetração no conceito matemático? Claro. Porque se houvesse penetração no conceito matemático, seria capaz de fazer as relações independentemente da metodologia. Claro. Por isso que, se tivéssemos oportunidade, né, de agilizar algumas pessoas ou publicar as categorias do entendimento de Immanuel Kant, seria um grande passo, um grande salto. E provavelmente nesse caso que a criança não consegue transpor é porque ela ficou só no grafismo, ela não penetrou no conceito, na lógica. Então, como o grafismo muda, ela não consegue transpor. Se situar. Se situar. Exatamente. É isso mesmo. Bom, as representações fracionárias começam aos 6 anos. Nós estivemos numa feira sul-americana de ciência e a professora chegou perto da aluninha de 6 anos, a Luciana Consalter. Disse, e havia as réguas montessorianas. Montessori tem um material
fantástico que as escolas não usam. Então, o termo algébrico fica sensorial, da base 2 à base 10. E é chamado de material dourado. E daí só serve para empilhar. Nem se dão conta que ali, naquela caixa, estão representadas as potencializações das bases de 2 a 10. É fantástico o recurso. E também tem as réguas fracionadas. Então, a professora chegou para a aluninha de 6 anos e falou: está certa essa montagem com as regras, professora? E tinha a expressão escrita lá. Ela olhou, está até gravado na fita. Está errado. É mesmo? Você acha que está errado? Está. Então, como é que ficaria certo? Ela mexeu nas regras e acertou. 6 aninhos. Entendendo o fracionário. Está vendo? Como nós temos um ensino fundamental no país, principalmente fundamental, onde o processo biológico é mais acelerado, justamente nesse pedaço da vida tem esses abismos. Isso é inaceitável, certo? Essa é a minha luta. Eu levanto 6 horas da manhã, tá aí a Dília que não me deixa mentir, e estudo todos os dias, todos os dias. E a minha biblioteca doméstica tem só 8.000 obras. Então, eu fico perdidinha no meio daqueles livros maravilhosos. Viu? É isso que eu quero, a doação em um local que possa haver a consulta pública. E não se iludam que o eletrônico vai abolir os livros. Não vai, não. Porque ele não vai comportar todos os textos escritos por algumas pessoas que sabem o que estão dizendo, o texto original. Bom, na fração, o aluninho precisa entender a função do denominador, que representa o todo, e a função do numerador, que representa as partes. Então, isso nós temos também nos arquivos de crianças com 6 anos trabalhando com frações, fazendo adição, subtração de frações, comparações, tudo isso. Equivalências, certo? Então, se vocês quiserem me dar a honra de olhar o que trouxemos aqui, fique à vontade e comente o que quiser. Pode vir mexer. Podem. Você, a Mariane? Ah, tá. Então lembrei. Professor, esse desenho geometrizado, quanto assim, eu posso pedir um aluno de 5, 6 anos ou maiorzinho? 5 anos. 5 anos ele já vai conseguir fazer. Fazer. Eles vão montando a figura por a escolha dos quadradinhos. Não é quadricular a imagem, mas sim ir montando. Eu já dou os bloquinhos tudo coloridinho, aí eles vão montando a partir dos bloquinhos. Aqui, por exemplo, pelos números de fundo, eles têm só decorando os caminhos mais bons.
a dinâmica cósmica. Nós começamos aos 14 anos. Daí, 11 anos vimos descendo na idade. Sabe em que idade nós chegamos? 5 anos. Eles ficam curiosos e falantes a respeito do cosmos. Coisa linda. A partir do livro eles fazem estudos da imaginação. Adina, o que você está comendo, Adina? Bala. Dá uma para mim. Eu tenho aqui. Tá comigo, eu peguei da sua. Então é isso que eu quero doar, pessoal. Esses recursos aí. Minha curiosidade é como a partir de um material desse, uma tiragem que foi feita no material, como é que fazer com que o estudante transfira para o papel, né? Como que o professor pode estar conduzindo essas atividades, né? O professor pode propor para que realmente aconteça essa transferência do que o aluno fez esse material no escrito. Posso dar uma sugestão? Ela tem alguns vídeos gravados de aulas. Por que você não apresenta esses vídeos de aulas que você estava dando, outros professores? Existem alguns vídeos, só tem que pensar. E é vídeo em, não sei se é Eu tenho um VHS. aparelho que transforma de Ótimo. VHS para Interessante DVD. primeiro Então a gente que é pode voltar de uma, secas, né? fazer uma força Vocês, porque o sétimo e oitavo ano, na O VHS vai perdendo a... não tem figura. a fita Vocês, vai perdendo. e ali a atividade, né, Que eu fizeram tenho, eu comprei o aparelho para passar os vídeos que eu tinha para DVD. Mas o DVD também tem uma vida útil que termina. Então, na verdade, você tem que ter um HD e você tem que periodicamente salvar, ressalvar. Mas quando ele está digitalizado já facilita muito. Sim, sim. De repente fazer um upload para o YouTube. Criar um canal, né? Fazer upload para o YouTube, né? E ter sempre uma manutenção. Então, de repente, a gente coloca para os alunos do projeto fazerem essa tarefa. Eu acho que eu vou incluir no vídeo os Parece, né? Não é errado. Não. Então, deixa eu... Outra coisa que o Brasil tem de lindo é a acolhida dos imigrantes. E as etnias se misturam. Então, uns aprendem com os legal. outros. Coisa linda. Maravilhosa. São só esses dois. Onde Esse você vai? ambiente universitário mais ainda, né? Nossa, Legal. Fazer com cubinhos. Tá até parecidinho com o Marco Polo. será? Que daí causa raios. Veja que. Porque depois muita gente também, Ideia. Aqui temos mais materiais. Gente, a criança fez uma história em quadrinhos. Pois é, coisa linda. Uhum. Carol, olha isso. E esse foi um daqueles trabalhos espontâneos. Esse foi um trabalho daqueles espontâneos que a criança quis criar e criou, ou foi uma tarefa da escola mesmo? Acho que foi uma resultante. Mas eles escolhem o canal que querem fazer. Certo. Muito legal. Ah, tem aqui a primeira página. Os navegantes. Bonito, né? Sim, sim. Muito legal.
É lindo esse trabalho. A produção do Van Gogh. Dona Adilá, a senhora vai falar mais um pouquinho? Ou já podemos dar por encerrada a parte gravada da palestra? Que horas são? São 15 para o meio-dia. É mesmo? Sim, Não, só quero ouvir se eles têm alguma coisa a dizer do que viram aqui. tá certo. Aí a gente põe na gravação. O senhor que acompanha o de lá? Olá. Estava comentando agora que a gente tem uma coisa para dizer que são os povos ágrafos. A gente, às vezes, é que não sabe ler. É que eu não sei o nome da professora. Como Sim, eu tô vendo. É uma pulseira. É uma pulseira de que... De qual? De uma etnia do Mato Grosso. Do Mato Grosso, que legal. Por coincidência, entrou ao mesmo tempo na loja e eu tinha acabado de ser apresentado a ela uma cacique. Tá. Ai, que E aí eu lindo. perguntei, olha, eu sei que não é do seu povo, mas você consegue ler o que está escrito aqui? Ela pegou, olhou, Não, já acho que eu vi você. Os valores eu te vi lá. caninana. Eu disse, uau, uma cobra perigosa, venenosa. Ela disse, é para nós, proteção. Que legal. Aham. É a questão da linguagem. Sim, a São as linguagem. linguagens, não é porque a gente não entende. Claro, que não quer dizer nada, não né? quer dizer. Aham. Sim, então, é muito legal. Deixa eu ver a conversa de vocês dois. Qual que é o debate? Sobre disciplina, falando sobre psicologia da educação, metodologia divina, né? Legal, né? Esses trabalhos. Toda uma ilustração, né? Dona Neuza e Dona Ximena, Sim, iremos ou não iremos formar um curso de epistemologia genética? vamos pôr no planejamento, né? Que tu já. É, eu Já acho tem que o dois dia alunos, comum talvez o sábado mesmo. Talvez seja, porque durante a semana é mais complicado, a não ser que seja à noite, né? Nossa, mas É, mas acho que assim, a questão da Mas melhora literatura um dia de manhã ou à tarde, né? Uhum. Sim, talvez o sábado acabe sendo. Qual é a duração Né? comum de um curso de extensão? Ah, não tem duração comum. O projeto cada um de tem a duração extensão. necessária. É, porque aqui é dentro do. Aqui a gente está num projeto de extensão. Então, hoje foi uma palestra isolada. Mas se a senhora quiser construir uma sequência de palestras ou fazer um curso mesmo, então a gente coloca dentro do projeto. Aí a senhora determina a carga horária que deseja. Eu queria que acontecesse a epistemologia genética como algo contínuo, né? Algo permanente dentro da grade horária mesmo do curso, né? Daria muito, Então eu fiz muitas etapas. A extensão elas conseguem realizar mais facilmente. Então, se determinar como um curso, E daí, assim, provavelmente às vezes eu pego o livro, seja mais leio, fácil do que colocar isso na grade. Então, é melhor talvez. Então, Pode. como uma ação de extensão, a gente consegue organizar cada eu sala dou de aquilo pra ele, piscina, ou cada ele sala de liga da coisa toda. e não está bem definidos todos os encontros que são necessários. Então a gente pode ir registrando com piscina ou com palestra, como a Ximena fez. esse Dessa encontro de vez, hoje. né? E pode ser um curso também, Sim, né? pode ser. Curso de extensão. Daí curso de extensão a gente curso de extensão que é aberto a comunidade externa também. Então, professores da escola podem participar, os Sim. alunos podem participar. Agora, inserir o assim, dentro
O curso de graduação é mais complexo, que envolve o projeto pedagógico do curso, que envolve a necessidade de aprovação nas instâncias superiores. Sim. Né? Então, eu sou... E qual departamento que vai dar o curso, né? É melhor começar com o quê? Com aquilo que é viável, mais viável. O que é viável é que a senhora dê um curso de extensão para nós, dentro do nosso E projeto. assim, né? Quando ofertar, qual a periodicidade? Então, o que acontece? Se ofertar durante a semana, no período da manhã, os alunos da UTFPR não conseguem participar porque eles têm as aulas no curso. Se ofertar no período da tarde, os alunos aqui da UFPR não conseguem participar. Porque tem Então, aula. Turno da gente. alguns É, e são tem. noturnos, Aí outros têm poderia, da se tarde. fizesse à noite, aí o pessoal que é do noturno que fica sem poder. Sim, Então, Mas poderia ser um sábado de manhã. o sábado de manhã eu acredito que acaba sendo o horário menos complicado, né? Eventualmente tem gente que trabalha no sábado, então, assim, não tem como agradar a todo mundo, mas sábado de manhã eu acredito que é o horário mais Que democrático. consegue atender as duas instituições. Né? Então, gente, vou encerrar a gravação. Então, dentro da gravação, agradecer a dona Odilá por compartilhar a sua experiência, né, nessa palestra. Com certeza tem espaço para muito mais, né? E muito legal ter trazido esses materiais dos alunos das suas escolas. Então, fechando a gravação.